às vezes parece uma coisa tão, meu Deus, uma coisa tão difícil, né? E eu vou falar assim, às vezes a gente quer que tudo que a gente faça seja atenuado, certo? Mas aquilo que o outro faz, não, aí tem que pagar. E tem que pagar com juros e correções monetárias, né? Uma frase bem antiga de Guaraná de rolha, né, que a gente falava. Mas assim, será que tudo que acontece na nossa vida já está predestinado? Será que os encontros estão predestinados? Será que aquelas fatalidades, aquelas coisas que acontecem na nossa vida, já veio de alguém já escreveu isso, alguém já falou, né? Será que Deus é tão, no nosso entendimento ainda de homens, a gente humaniza muito Deus, né? A gente acha que Deus ainda vai agir conforme o nosso entendimento, né? Conforme a nossa moral. E a gente tem que entender que não, né? Nós é que ainda vamos chegar a Deus. Deus está muito além da nossa compreensão ainda, né? Então vamos começar a nossa conversa de hoje falando um pouquinho da máxima que Jesus falou para nós há tanto tempo, né? A cada um segundo as suas obras. Ali nessa sentença de Jesus está sintetizado todas as leis que regem as questões ético-morais. Uma coisa ainda muito falada na doutrina espírita, né? Que a gente evoluiu muito intelectualmente, mas moralmente ainda tem uma distância muito grande, né? A gente vê muitas pessoas intelectualizadas que têm uma moral ainda muito, muito pequena, perto de pessoas que não têm tanto acesso à educação, às vezes acesso ao estudo, às vezes acesso à informação, mas que são pessoas mais simples, mais humildes, mais humanas, né? Vamos lá. Mas de que maneira essa justiça se estabelece, né? Se a gente vê tanta disparidade ainda no nosso mundo, que mecanismo coordena, né, essa distribuição com justiça? Aí vamos falar um pouquinho da nossa justiça aqui dos homens, né? A justiça dos homens está calcada na legislação humana, com base em códigos legais criados por nós homens aqui, né? E isso vai variar de acordo com a cultura, de acordo com a região, conforme o país, conforme a época, né? São leis mutáveis, né? Quando há um litígio qualquer, um grupo de pessoas especializadas nesse código analisa o processo, julga e define as penalidades aplicáveis ao réu. A duração das penas é estabelecida por um juiz, por uma pessoa que deveria ser imparcial, né? Portanto, a justiça dos homens se alicerça no arbítrio segundo a visão dos magistrados, né? Com a justiça divina é diferente. As consequências dos atos se dão de forma direta e natural, sem intermediários, né? Não vão ter os advogados de justiça, os promotores. Às vezes tem. Nós temos nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais que querem muito o nosso bem e que estão ali torcendo por nós, mas eles não podem fazer a nossa tarefa, né? Eles podem nos incentivar, tentar nos orientar, porque muitas vezes a gente está passando por situações tão difíceis. Quantas vezes, né? Eu já fiz isso e vejo algumas vezes as pessoas fazendo. Você está tão atribulado com as suas questões, com os seus problemas, que quando você passa na rua, você olha para as pessoas, mas não enxerga, né? E quantas vezes você já passou por algum amigo e a pessoa falou, fulano, e você não enxergou, porque você estava em outra faixa, né? Em outra faixa vibratória, né? Então, essas consequências dos atos se dão de forma direta e natural, sem intermediários. Em caso de uma falta qualquer, as penalidades se estabelecem de maneira natural e cessa também naturalmente, com o arrependimento efetivo e a reparação da falta. Entre o arrependimento efetivo e a reparação da falta, não é uma coisa instantânea. Às vezes é uma coisa que demora anos, às vezes séculos, às vezes vidas, às vezes milênios, gente. E a gente vai entender um pouquinho como é que funciona isso. E é importante destacar que a justiça divina não há dois pesos e duas medidas, né? Que muita gente fala que na nossa justiça tem. Por quê? Porque tem precedentes, né? Você tem brechas. Na nossa justiça tem brechas, na justiça divina não tem.